Bom dia, me chamo Gustavo, esse aqui é uma parceria. A gente vai fazer uma apresentação aqui sobre o sistema de aterramento, a disciplina de circuitos 3. Aqui está o nosso sumário, a gente vai começar com a introdução, a gente vai falar o que serve o sistema de aterramento, falar um pouco das suas origens e a norma que a gente usa para esse sistema de aterramento, categorizar os sistemas que tem, dar alguns fatores que impactam os valores de resistência final, os tipos de aterramento que temos e como eles se relacionam com os sistemas elétricos de potência, seguindo a nossa conclusão de referência. A introdução, a gente vai dar aqui um resumo, tocando de forma geral sobre os tópicos referentes a sistemas de aterramento, e no final a gente vai relacionar como é que eles se relacionam com o sistema elétrico de potência atual e um pouquinho, tem umas discussões interessantes para a gente abordar. Pode passar? Então, para que serve o sistema de aterramento? O sistema de aterramento é um sistema que é basicamente para dar segurança para uma instalação elétrica para as pessoas que estão presentes, para que não haja nenhum perigo para elas e também manter os equipamentos seguros e com um tempo de vida adequado. Aí tudo começou do lado do telégrafo, em 1820, que ele antes era um sistema que precisava de uma conexão completa. Até que em 1836, um físico, matemático e inventor chamado August von Stevin, que demonstrou experimentalmente que você poderia transformar esse sistema em apenas um sistema aterrado, conectando os dois polos e provando assim, de forma experimental, que a gente poderia usar a Terra como condutor, por assim dizer. Pode passar? Aqui são as normas que a gente utiliza no Brasil. As duas principais são a NR 5410, referentes a sistemas dielétricos, estações elétricas de baixa tensão, e a 14039, que é de média tensão. Tem algumas outras normas que são boas de serem utilizadas para pesquisa, que são a NR 5419, a NR 10 e a 7117, que são sobre segurança dos trabalhadores, a proteção sobre estruturas contra descargas atmosféricas, também chamada de SPDA, e também os parâmetros do solo que são necessários para o aterramento. Continuar. Aí a gente pode diferenciar o sistema de aterramento em três grandes sistemas: os de contra curto-circuito, contra descargas atmosféricas, em sistemas de baixa frequência, que são as de 60 Hz, que a gente costuma ver, e por fim, os sistemas contra sistemas contra descargas atmosféricas, que são os raios que podem acabar entrando em contato com o sistema e causar alguns danos. Gustavo, fala aí mais perto do computador. Opa, desculpa. E por fim, a gente vai falar um pouco dos fatores que impactam. Isso. E por fim, a gente vai falar um pouco dos fatores que podem impactar. Acontece que no solo tem uma série de fatores que são relacionados juntos, que dão um impacto bem elevado, que depois a gente vai se mostrar alguns gráficos, no valor final de resistência que a gente quer para o nosso aterramento. Tem certas discussões sobre valores adequados. Geralmente, um valor que demonstra uma boa qualidade de aterramento é entre uns 10 ohms, mas não tem uma regra, nenhuma norma presente sobre um valor específico. Aí nós temos a geometria dos eletrodos, o tipo de solo, a umidade que o solo apresenta, a concentração, o tipo de sal, temperatura, compactabilidade, granulometria e estratificação do solo, que são os tipos de solo que estão presentes. E aqui nós temos algumas tabelas mostrando como é que são os gráficos de resistividade com relação à umidade, que tem uma queda muito elevada dependendo de como seco, como úmido está, e também a temperatura do solo, por exemplo, da água. Cada um vai ter um valor diferente. E aqui também o impacto de cada um, segundo as fórmulas, de cada uma das geometrias de eletrodo que apresentam. Pode ser haste, enterrada verticalmente, horizontal, pode ser formato de cruz, em série, malha. A geometria
várias geometrias que podem ser utilizadas, que são pesquisadas, e cada uma vai ter um impacto diferente. Muito bom dia a todos, prazer, meu nome é Ian. Eu vou conduzir agora essa parte da apresentação, debruçando principalmente na parte de explicar, né, e dar um pouco da visão para a gente, de modo geral, do que seria a análise de aterramento, com a importância que ela tem para o circuito. Vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo de uma malha de aterramento que estava sendo aplicada em uma subestação, tá? E a função da malha de aterramento, como o colega Wallace havia mencionado também, ela vai ter a função de equipotencializar toda aquela região, né? Porque o nosso principal objetivo com a malha de aterramento, com o sistema de proteção, é evitar que você tenha problemas tanto em relação aos equipamentos, quanto os profissionais que estejam trabalhando neles. Então, como é que é feita a malha de aterramento? Ela é feita no processo da fundação daquela construção, ou seja, ela é feita anteriormente ao sistema elétrico de potência instalado, seja os transformadores, os geradores, ou então a subestação completa de modo geral. Então você tem toda uma malha, uma estrutura física aqui que é instalada, tá? Então você vai ter toda a parte de concreto, de alvenaria, que também vai estar presente. Então você vai ter uma presença, vamos dizer assim, da engenharia civil, ali com a parte de vigas, de instalações. Então você vai criar essa estrutura física para você ter um caminho para a corrente correr, caso você tenha algum tipo de surto. E aqui a gente vai... Aqui a gente vai se debruçar um pouco também e falar dos tipos de malha de aterramento, certo? Essa corrente aqui é a corrente de medida, né? É a corrente que vai correr quando você tem um tipo de surto dentro do sistema, né? Então você vai ter a malha de aterramento, você vai ter algum tipo de curto em alguma das fases, e essa malha de aterramento vai criar um caminho para essa corrente correr, tá? E aqui a gente tem outras exemplificações falando um pouco dos aterramentos, né? Porque você pode ter mais de um caminho, né? Porque como ele havia mencionado, quando você tiver um curto, por exemplo, uma linha de transmissão, você vai ter mais de um caminho para essa corrente correr, e você vai reduzir a corrente nominal que vai estar correndo, no caso de curto. Aqui a gente vai se debruçar um pouco na parte dos tipos de aterramento, né? A gente tem 3 grandes grupos de aterramento, tá? A gente tem o aterramento de tipo IT, do aterramento do modelo TT, do aterramento de modelo TN. Vamos lá. O modelo TN é o modelo mais simples que a gente tem, tá? É um modelo em que você vai ter um neutro, você vai ter uma das linhas aterradas, e você vai ter também um circuito de proteção, né? Esse circuito de proteção, ele vai estar ligado aos equipamentos, tá? E não necessariamente vai estar fisicamente ligado ao circuito de neutro. Nesse caso aqui, no nosso sistema TNS, você vai ter tanto um circuito para o neutro, né, que vai estar ligado a uma das fases, quanto um circuito de proteção. Esse circuito em si vai estar ligado às fases. Eles estão eletricamente ligados, mas não fisicamente ligados. Esse aqui já é um modelo um pouco diferente, né? Como eu havia mencionado, você pode ter tanto um sistema em que você vai ter um neutro e um circuito de proteção interligados, ou não. Nesse caso aqui do TNC, você vai ter um circuito em que os dois vão estar ligados, e tem um ponto muito importante aqui. Nesse modelo TNC, você vai ter todo o circuito interligado. O que significa isso? Você vai ter o neutro do circuito de proteção até o final da malha, correndo por todo o circuito, e as cargas vão estar interligadas a eles, aqui fazendo o processo de proteção. Esse modelo aqui é um pouco diferente, porque, embora você tenha tanto o circuito de neutro quanto o circuito de proteção interligados, você vai ter um ponto do circuito em que o neutro vai correr sozinho. Então você vai ter uma proteção a mais aqui, porque você vai ter o neutro correndo sozinho aqui. Você vai ter um neutro correndo sozinho aqui numa parte do circuito. Diferentemente do outro, você vai ter uma proteção maior aqui, porque você vai ter uma parte do neutro que vai estar isolado fisicamente do circuito de proteção, e não totalmente integrado como seria no TNC. Aqui é um modelo um pouco mais caro, né, e complexo, e vai dar uma segurança maior. Esse é o modelo TT. A principal diferença do modelo TT para o modelo TN é que no modelo TT você vai ter fisicamente e eletricamente circuitos que vão estar isolados. Então você vai ter um circuito para caso você tenha um tipo de surto, e vai ter um circuito também para a malha de proteção, né, para o circuito de proteção. E esse em si vai estar ligado aqui eletricamente até as nossas massas, né? No caso seriam as nossas cargas aqui. Tá? E esse modelo aqui é o modelo mais caro e mais seguro que nós temos. E esse modelo aqui em especial é muito importante, principalmente para a gente da engenharia elétrica, porque ele é um modelo utilizado em hospitais. Tá? Por que esse é o modelo mais importante? Ele é um modelo que é utilizado em hospitais. Porque esse modelo aqui, você tem uma alta interdisciplina, normalmente, assim como no modelo dele, tem uma ligação física entre o circuito de proteção para ligar a carga e o neutro do sistema, tá? Mas você tem uma alta impedância entre eles dois. E esse modelo de circuito, ele consegue segurar quando você tem algum tipo de curto. O que significa isso? Então vamos imaginar uma aula de CTI. A gente tem algum tipo de curto ali interno dentro do circuito. O CTI não pode simplesmente cair, né?
pode simplesmente cair e depois voltar, seja com no-break ou com geradores. Então, esse circuito deveria ter a função de conseguir segurar ao menos uma parte desse curto e manter o circuito ligado, né? Então, isso dá uma maior seguridade, principalmente nos hospitais, porque você não pode, caso você tenha algum tipo de atenuação ali na corrente, ou algum tipo de distúrbio, o circuito cai de imediato e você tem que acionar os no-breaks ou geradores. Isso poderia causar algum problema. E a diferença desses dois modelos aqui é basicamente em relação à impedância. Você tem uma alta impedância nos dois, mas aqui você também tem uma impedância alta vindo aqui do neutro. Beleza. E aqui é uma tabela comparativa que nós criamos, já falando um pouco sobre os sistemas. Como eu havia mencionado para vocês, o modelo CN é o mais simples. Esse aqui é o que é utilizado geralmente nas resistências, né? É um modelo que você vai ter um circuito para o neutro, você vai ter um circuito ali de proteção que vai estar ligado com os disjuntores, vai estar ligado à nossa carga, ele vai estar fazendo a proteção ali, mas é uma proteção um pouco mais baixa. Você tem esse modelo TZ, como eu mencionei, é um modelo que você vai ter o circuito tanto de neutro quanto de proteção eletricamente independente, eles não vão estar ligados, e você vai ter uma alta impedância. E você vai ter uma alta impedância principalmente de proteção. Então isso vai reduzir consideravelmente a corrente de fluxo. E no modelo ET, que é o modelo mais caro que nós temos, que é o que é obrigatoriamente utilizado nos hospitais, você vai ter uma alta impedância tanto no circuito de neutro quanto no circuito de proteção, e ele também vai ter uma capacidade maior de conseguir segurar algum tipo de surto que venha acontecer. É bom, eu queria complementar que é bom ressaltar que a gente tem que lembrar aqui sobre qual é a faixa de tensão que cada um dos sistemas pode operar. O TN e o TT, eles podem ser utilizados em faixas de baixa e média tensão, enquanto o IT, que é o mais seguro, infelizmente só pode ser usado em casos de alta tensão. Também é importante lembrar que você tem aqui alguns problemas que podem acontecer durante a instalação. Exemplo, o TT, mesmo sendo um sistema um pouco mais seguro que o TN, ele tem uma grande dependência da qualidade do solo. O tipo do solo vai influenciar muito no resultado final do aterramento e na segurança. Além de que, dependendo do número de aterramentos que você tem que fazer para cada um dos equipamentos, o preço pode se tornar sustentável para você realizar o aterramento. Seria muito custoso para você fazer a obra. Enquanto isso, o TT, mesmo sendo uma grande segurança, uma grande confiabilidade, ele ainda vai precisar de equipamentos especializados, tipo transformador de aterramento, ou até mesmo para você fazer a malha de equipamento, que é muito mais complexa do que os outros tipos de categoria. Agora podemos seguir. Agora a gente vai continuar falando sobre os aterramentos de contra-descargas atmosféricas, que são, de forma generalizada, são uma forma de você apresentar um raio que pode acabar danificando um caminho alternativo que vai ser, por assim dizer, vai proteger o seu sistema, que vai ser acertado no lugar do seu equipamento. Aqui tem um exemplo aqui de uma subestação, uma malha geral que a gente utiliza um sistema de aterramento, que o raio, em vez de poder causar qualquer dano à estrutura, danos ao equipamento de forma geral, danos ao sistema elétrico, ele vai passar diretamente pelo sistema do SPDA e vai ser aterrado pelos sistemas de aterramento. Aí a gente tem umas 3 principais formas, tem outras formas de você fazer o sistema, mas eles são classificados em 3: o de gaiola de Faraday, o Franklin e os de esfera rolante, também chamados de método eletrogeométrico. E aqui a gente vai falar um pouquinho deles. O gaiola de Faraday, que é um dos mais simples de entender, é você realizar fazer meio que uma grade por volta da sua estrutura, que vai que vai ter os coletores distribuídos igualmente durante todo o espaço. A quantidade de conectores que você vai ter vai ser proporcional ao grau de proteção. Isso vai ser parametrizado por cálculos dependendo da área que você tem. E só um ponto que é importante ressaltar aqui também: como é que a gaiola de Faraday funciona? Você tem um ponto ali dentro da gaiola de Faraday, geralmente no meio, você tem um ponto de potencial zero. Né? E como é que isso é feito em estruturas físicas? Basicamente, a gente cria uma distribuição uniforme para a corrente de curto-circuito. Então, você vai fazer todo o estudo em cima da sua construção, seja subestação, seja residência, seja um centro comercial, e você vai criar um caminho. Mas aqui a gente está colocando um ponto do tipo Franklin, né? Que é esse aqui, tá?
na exemplificação, foi utilizado no disco Franklin. Você coloca ele aqui em cima e aí você cria toda essa malha de potencialização aqui. Porque a corrente ela vai ter um caminho uniforme para ela fluir. E aí você vai criar toda uma proteção interna para os equipamentos, para as pessoas e para toda a estrutura que estiver ali. Seguindo para o tipo de Franklin, esse daí vai ser apenas aquele tipo de para-raio que vai ser apenas um grande conector, uma grande antena, que vai estar parametrizada a sua altura, dependendo do método de Franklin, que vai considerar meio como se fosse um guarda-chuva. A altura a altura do condutor vai definir meio que um ângulo de proteção que você bota a sua estrutura dentro dele para servir como se fosse um guarda-chuva, por assim dizer. Aí você vai permitir que você... não está muito bom aqui, para a próxima imagem. Aqui melhor. Aqui esse daqui demonstra aqui que você vai botar a sua estrutura, seu prédio, geralmente, vai estar aqui dentro desse cone. E só uma coisa que é desse método de Franklin, como é que ele funciona fisicamente? Se vocês pararem para perceber, a gente tem uma ponta ali, né? Uma haste de metal tá, acima do prédio. Esse método ele basicamente utiliza aquele princípio eletromagnético que é advindo da teoria das pontas. Né? Então, quando você vai ter uma descarga elétrica, se ela for escolher algum ponto naquela região para cair, ela obrigatoriamente vai preferir aquele ponto ali, o ponto da teoria das pontas, que é advindo da eletromagnetismo. Por fim, o método de esfera de rolante, que vai ser parametrizado com de novo, tudo vai ser usado com base na estrutura que a gente tem. Vai ser uma esfera de raio R, que vai ser parametrizada de acordo com o grau de proteção que você quer, e você vai passar pela sua superfície, por assim dizer, e onde quer que a esfera encoste, seria um ponto útil para você botar o seu conector. Para exemplificar aqui, está uma boa imagem, que é mais utilizado para subestações ou até mesmo para edificações que têm uma maior largura em vez de altura, e aí cada um dos conectores, cada uma das malhas de captadores vai ser determinado em cada um desses pontos. Beleza. E agora falando um pouco do sistema elétrico de potência, o que a gente fez aqui no nosso trabalho? Ao invés de a gente pegar e falar e inserir a malha de aterramento e o SPDA em cada um dos tipos de sistemas que a gente vai tratar, isso tornaria o trabalho muito custoso. Então, o que a gente fez foi basicamente explicar como esses sistemas funcionam e trazer exemplos na prática dentro do sistema elétrico de potência. E é sempre bom lembrar que esses malhas de aterramento são basicamente para proteger os equipamentos, então qualquer uma cada uma dessas subestação, torre, linha ou transformadores, contra curtos que vão causar um aumento de corrente e, consequentemente, vão causar danos térmicos, físicos e mecânicos para o aparelho. Isso é uma coisa que a gente não quer. Aqui está o exemplo de linha de transmissão. Aqui está uma parte da linha de transmissão. Aqui eu dou sobre a introdução do que seria a linha de transmissão. Como a gente obviamente já sabe. A função da linha de transmissão é basicamente levar a corrente elétrica, no caso, ter lá uma tensão de alta tensão a grandes distâncias, reduzindo os custos e com segurança. Aqui a gente vai tratar do sistema de proteção que tem a linha de transmissão. Basicamente são os mesmos sistemas que todos os outros exemplos do sistema elétrico de potência. Tanto a malha de aterramento, que é aquela questão da estrutura, né? Então ele é feito num processo antes de você inserir a linha de transmissão ali. Então você tem todo o processo de alvenaria, de construção civil, por assim dizer, que vai ser, junto com, obviamente, com a elétrica, que vai ser feito para poder instalar essa malha de aterramento. E, claro, o nosso sistema de SPDA vai ser tradicionalmente aqueles três que nós já mencionamos. E aqui está a imagem fazendo toda a demonstração do sistema de aterramento aqui, podendo ser ou por anel, podendo ser de várias geometrias diferentes. Aqui a gente tem uma representação do sistema de aterramento pela malha, e aqui nós temos uma representação uma forma de imagem, utilizando que seria um sistema de SPDA. Já as torres de transmissão são, junto com as linhas de transmissão, são que suportam as conexões até o final. Aí é importante saber que elas compartilham o mesmo sistema de aterramento que as linhas de transmissão. Mais importante se ressaltar que a própria geometria da torre dá uma certa segurança para ela, porque ela é feita de uma forma que o raio vai preferir
passar pelo sistema de proteção da linha. Aí isso é só um exemplo mostrando que é o mesmo aterramento. E a gente vai agora para as subestações. A parte das subestações. As subestações são os elementos mais importantes, né, dentro dos sistemas elétricos de potência. Né? Ele tem a função aqui, como também dito, de transmissão, distribuição de energia elétrica, além de sistema de proteção e controle. Né? Então, ele tem a função de pegar essa energia que vem da alta tensão das unidades geradoras, né, de energia e transmitir isso para as unidades consumidoras, sejam industriais, residenciais, ou trazer energia elétrica aqui para os centros urbanos. Né? E aqui, ó, esse exemplo, essa parte que é legal, essa imagem para as imagens mais legais que eu consegui encontrar, que mostra de fato como é que é feita a malha de aterramento. Ela é feita antes da inserção da subestação. Isso é óbvio, isso é lógico. Porque como ela está na parte de fundação, ela vai potencializar toda aquela região, ela tem que ser feita aqui, no momento que a construção está sendo desenvolvida. Então, aqui a gente tem as fundações da subestação de construção, ó, a tubulação metrálica de drenagem, que também vai ser utilizada como um caminho para a corrente de surto, né, por causa de curto-circuito. Aqui está o exemplo mais forma das obras e a gente vai passar para a nossa conclusão. Então, no final a gente pode ver que o sistema de aterramento é intimamente ligado com a proteção que você quer dar para o seu sistema e também os métodos que você pode utilizar são os mais diversos e o que você vai escolher vai depender do que você quer atingir de proteção e o custo e o dinheiro que você está disposto a investir. Aqui estão nossas referências. E muito obrigado. Obrigado.